porque eu vim fazer exame de corpo de delito porque a minha empregadora queria me tacar uma panela de óleo quente, aí só pegou no braço. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Tá entendendo? Ela afetou ela fisicamente. Entendeu? Fisicamente. E também na verdade, você pode requerer a rescisão indireta. Mas aqui, nesse inciso, não é fisicamente, é o que? Verbalmente. Quando você ofende a honra da pessoa, verbalmente. Gente, em toda a empresa tem muito. Chama de idiota, burro, imbecil, sabe? E aí vai falando várias coisas pro empregado. O empregado, é claro que ele tem que ter provas, né? Tem que ter testemunhas. E aí, para ele conseguir comprovar isso, que a pessoa chamou ele, né, ofendeu a honra dele ou de sua família, sei lá. Às vezes tem uma irmã que trabalha como servente em alguma boate, aí xinga a irmã, falando que é piranha, vagabunda, essas coisas também. Tá ofendendo a honra, não só dele, mas a honra da família, que aqui também caracteriza a honra daqui, ó. O empregador, em seus prepostos, ofender ele fisicamente, salvo em caso... Não, cadê? Praticar o empregador em seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família. E aí ele está ofendendo alguém, pode requerer a rescisão indireta, tá? O F, o empregador ou seus prepostos ofender ele fisicamente, salvo em caso de legítima defesa. Se o empregador está em legítima defesa, beleza. Agora, se o empregador ofende fisicamente, panela de óleo quente, bate, dá porrada, sabe? Isso aí caracteriza a rescisão indireta, tá? O empregador reduzir o seu trabalho sendo este por peça ou tarefa. Aqui acontece muito com costureiras, né? Às vezes o empregador pegou birra com alguma costureira e em vez de dividir igualmente as roupas para todas das costureiras, ele não. Aí aqui a costureira recebe por peça, tá? Ou tarefa. E aí ele reduz a ponto de ferir o salário da costureira. E aí ela pode requerer a rescisão indireta, tá? E aqui cai nos incisos. O empregador poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador, também você pode requerer a rescisão indireta. O que seria a rescisão indireta? Rescisão indireta é quando o empregado ele entra na justiça requerendo seus direitos trabalhistas por um desses motivos aqui do artigo 483, tá? E aí, o que se ocorre? Na rescisão indireta, o empregado ele vai receber como se ele fosse mandado embora sem justa causa. Então ele recebe todos os direitos quando ele recebe todos os direitos rescisórios como se ele fosse mandado embora sem justa causa. Então, na rescisão indireta, o que o empregado recebe? Saldo de salário, aviso prévio, 13º vencido ou proporcional, férias vencidas e proporcionais com adicional de 1/3 constitucional, a multa dos 40% do FGTS e a liberação para sacar o FGTS. Então, aqui as horas extraordinárias, se for habitual, e também insalubridade, periculosidade, se aí ele tiver nenhuma dessas funções que exista isso, tá? Então, na rescisão indireta, ele vai receber como se ele fosse mandado embora sem justa causa, tá? Saindo da rescisão indireta, nós vamos entrar na culpa recíproca, na rescisão por culpa recíproca. Na rescisão por culpa recíproca é quando as duas partes praticou a justa causa,
tanto o empregado quanto o empregador. Eu coloquei assim no resumo de vocês. Se as duas partes descumprem deveres contratuais ou legais, ocorre a justa causa recíproca. Nessa situação, a maioria dos valores é reduzido pela metade. E aí eu coloquei saldo de salário, metade do aviso prévio, metade do 13º proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, metade das férias proporcionais. As férias vencidas ele recebe integral. Agora as férias proporcionais ele recebe por metade. E a indenização da multa de 40% do FGTS, ele só vai receber 20%, ele não vai receber 40%. Tá? Então, de todos os valores que ele tem a receber, ele vai receber tudo por metade, tá? E aí seria a rescisão por culpa recíproca, tá? Aqui, ó, artigo 484, tá? Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusivamente do empregador por metade. Viu, ó? A súmula 14 do TST fala assim, ó: culpa recíproca. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Ou seja, o empregado ele vai receber por metade o aviso prévio, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais somados de mais um terço, ele só vai receber a metade. Professor, e o saldo de salário? O saldo de salário ele vai receber integral e as férias vencidas e o 13º vencido ele vai receber integral. Ele só vai receber por metade os proporcionais. Isso se for caracterizado a culpa recíproca, ou seja, vai ser levado ao judiciário e o juiz entendeu que a culpa foi dos dois. E aí, essa seria a rescisão contratual por culpa recíproca, ou seja, então, o que o empregador tem a pagar para o empregado é por metade, tá? 13º proporcional, férias vencidas proporcional, aviso prévio por metade, tá? E a multa também de 20% do FGTS. Saindo da rescisão por culpa recíproca, demissão por comum acordo. É quando aqui, antigamente, a lei não aceitava os acordos extrajudiciais. Hoje em dia, é aceitado o acordo, tá? Extrajudicial. O acordo não precisa ir para o judiciário. Por quê? Porque com a alteração da lei, foi colocado o artigo aqui, 484A na CLT. Foi implementado esse artigo na rescisão. Então, aqui seria o acordo extrajudicial, tá? Pode haver esse acordo, professora? Pode haver esse acordo nas seguintes formalidades do que está descrito no artigo. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Então, poderá acordar o empregado e o empregador, mas tem que receber as verbas descritas neste artigo 484A da CLT. É o acordo extrajudicial de rescisão contratual por acordo. Inciso 1, por metade. A pessoa vai receber por metade, tá? O aviso prévio se indenizado. Se indenizado, se for trabalhado. Não, se for trabalhado ele vai trabalhar e vai receber normalmente, tá?
a indenização sobre o saldo de fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, ele vai receber o aviso prévio se indenizado por metade, o FGTS, a multa do FGTS de 40%, ele também vai receber por metade, que é o quê? De 20%. Inciso 2, ele vai receber na integralidade as demais verbas trabalhistas. Quais são? Saldo de salário, 13º, férias. Esse ele vai receber na sua integralidade. O parágrafo 1º fala assim, ó: a extinção do contrato previsto no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do inciso 1, a linha A do artigo 20 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, tá? Limitada até 80% dos valores depositados, ou seja, ele só vai poder sacar, ele só vai poder movimentar a conta 80%, os valores em 80%. Professora, vai poder sacar tudo? Não! Não poderá sacar tudo. Por quê? Porque aqui o artigo fala que somente poderá até 80%. A extinção do contrato por acordo previsto no caput deste artigo não autoriza o ingresso do programa de seguro-desemprego. Ou seja, se ele fizer o acordo, tá, com o empregador em relação à demissão por comum acordo, ele não vai receber o seguro-desemprego. Está no parágrafo 2º do artigo 484A da CLT. Então, o que o empregado recebe, professora? Na demissão por comum acordo, o empregado recebe saldo de salário, metade do aviso prévio, 13º salário integral, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 integral. A multa do FGTS, ele recebe a metade, seria 40, ele vai receber 20. Ele só vai poder movimentar a conta do FGTS dele ou sacar até no limite de 80%. Mais que isso, ele não pode sacar. E aí, ele perde o seguro-desemprego, ou seja, ele não vai receber o seguro-desemprego. Isso é na demissão por comum acordo, quando o empregado faz acordo com o empregador. Professora, mas eu fiz um acordo na minha empresa e não foi assim não, então estava errado, tá? Porque a lei é clara, ela só autorizou o acordo feito pelo empregado e empregador nessas seguintes formas, nesses seguintes requisitos que estão descritos no artigo 484A da CLT, tá? Eu vou parar aqui porque já tem 1 hora de vídeo e aí eu dou continuidade no próximo vídeo. Até daqui a pouco.